passo a palavra agora ao Marcos de Oliveira Ferreira. Bom dia a todos. Eu sou diretor lá de programas especiais na Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Estou à frente lá do departamento que supervisiona o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu procurei, para enriquecer o debate, trazer uma visão da alocação dos recursos de CIT no âmbito do governo federal. Então, que denota, né, o esforço do governo em estar fazendo a orçamentação dos recursos de ciência e tecnologia. Então, vou me ater só aos recursos do governo federal, não vou entrar no mérito de entes subnacionais, Estado e município, nem setor privado, que eu tive conversando com um colega da ciência e tecnologia, o Christian, ele vai estar abordando um pouco esse aspecto. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui uma série de 2002, acho que está bom, né? De 2002 a 2015, e que eu procuro traçar todo o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive também tem a preços correntes, constantes, né? Tem preços, estou com preços correntes, tem preço constante, mas se os senhores me permitirem, eu vou trabalhar preços correntes, que acho que dá uma noção melhor, que quando você começa a corrigir, você perde um pouco a noção, né, dos números. Então, o que tem aí? Eu tenho o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia como um todo. Trago aqui também os demais órgãos de ciência e tecnologia, como o senhor perguntou anteriormente, quanto é que tem orçado no governo em outros órgãos, não está só o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui atrás tem um quadro que eu tenho um detalhamento desses órgãos aqui. Você tem a resposta em relação ao MEC, 864 milhões que nós temos em 2015 orçado para a Ciência e Tecnologia. Eu não trouxe isso detalhado por ação orçamentária, que daria, mas se precisar eu tenho no e-mail, posso deixar à disposição da comissão esses valores detalhados por ações orçamentárias, que indica o que está sendo feito, como está sendo feito esses gastos aí, dá uma noção desses gastos. Então, vou voltar aqui ao quadro em preços correntes. Então, a gente procurou trazer essa série, né, de 2002 para cá, separando todos os grupos de despesas, né, do Ministério. É bom lembrar que a gente fala investimento, às vezes, em CIT, mas assim, o gasto corrente, né, em termos de orçamentário, seria gasto corrente, gasto de capital. Embora a gente assuma que o gasto social, um gasto em CIT, você está investindo no setor, porque às vezes a despesa é fomento pesquisa, etc. Então, isso, né? E que, inclusive, nesse gráfico também, a questão que eu estou trazendo da despesa financeira, né, que foi comentada, que é o financiamento, né, pela FINEP, é uma despesa de capital, ela não está dentro do Ministério, essa despesa financeira, por questões de gestão orçamentária. Ela foi colocada num órgão, né, que a gente chamou virtual, operações oficiais de crédito, que o governo, por gestão, procurou centralizar todos os recursos relativos a financiamento, né, ou a subvenção, ou um subsídio dentro desse órgão, operações oficiais de crédito. Mas esses recursos estão a cargo do Ministério, são subvencionados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Se eu não estou enganado, o Cristian me corrige, a FINEP, a CNPq, né? A FINEP que executa esses recursos, tem acesso, que a execução é toda do Ministério. Tá? É só a questão de alocação. Então, para os senhores terem uma noção, eu também procurei, nesse quadro, trazer a evolução do orçamento do governo federal, né, das despesas discricionárias do governo federal, com também as despesas obrigatórias, ou seja, toda a despesa que envolve a execução do orçamento, para comparar com o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. E para traçar uma questão do PIB, um percentual em relação ao PIB,
do governo federal, somente. Embora a gente esteja falando de meta de 2%, etc., de atingir o volume de gastos em CIT no Brasil, mas eu vou me restringir só à questão do governo federal. Tá? Bom, então, essa coluna pessoal, a gente, né, ativo, a força de trabalho, o pessoal, as carreiras, os contratados, etc., que você conta no âmbito do Ministério. De mais despesa com o pessoal, procurei trazer uma legenda aqui, quando você tem contribuição previdenciária, também pagamentos de inativos. Então, você tem evolução aqui ao longo da linha. Os benefícios que a gente está tratando aqui são despesas correntes, mas são aquelas despesas auxílio alimentação, assistência médica, auxílio creche, que são pagos também aos funcionários. Esse é em contra-cheque, mas é despesa corrente. As despesas discricionárias, que nós estamos chamando aqui, é onde ocorrem a maioria dos gastos no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desculpa. Onde você desenvolve as políticas, você, né, tem o pagamento das despesas de funcionamento, você tem as despesas finalísticas. E eu não vou me detalhar aqui também, porque para não ficar cansativo, e até que a gente, conversando com o colega do MCT, ele vai detalhar mais essa programação. E eu só procurei separar o que é o FNDCT, para os senhores verem a evolução do orçamento, né, do FNDCT, que cresce 5 vezes mais, né, em relação ao que era em 2002, mas se eu pegar até em preços correntes aqui, eu tenho, né, mais do que o dobro, né, do que tinha em 2002, mas se eu comparar as demais UOS, ela não chega ao dobro, né, ou seja, o fundo cresce mais, até a preços constantes, eu cresço mais no fundo, até para a questão de alocação. Aí tem as despesas financeiras, que eu comentei anteriormente, que é o financiamento, né, que a partir da legislação, da lei, que você começa a ter a aplicação desses recursos. Em 2014, tem um vácuo aqui que não foi possível alocar o recurso no projeto de lei, mas os senhores passam a informação que foi feito um crédito adicional até de um valor de 1 bilhão durante a execução de 14, para suprir essa ausência desse recurso aqui na programação, é onde tem os financiamentos. Aqui, sim, despesa de capital, né? Que assim, o Ministério é muito intensivo em gasto corrente, despesas correntes, tá certo? Mas que a gente fala do investimento na área de CIT por questão de, né? E aqui, as despesas dos demais órgãos, né? Como é que está a evolução, como eu mostrei lá no quadro anteriormente, e o total do orçamento aqui de ciência e tecnologia na União. E a linha total e a linha do PIB. O que a gente poderia comentar aqui é que tem tido um esforço já há vários anos do governo federal na alocação dos recursos para ciência e tecnologia. Uma das questões que a gente pode estar falando aqui em termos de priorização é tentar orçar todas as receitas do setor. Isso é um compromisso que o governo tem se preocupado, tem tido essa questão, até na questão, por exemplo, do FNDCT. Quer dizer, todas as receitas do fundo, pelo menos a gente, durante o processo de elaboração do orçamentário, com a definição dos cenários, a gente tem procurado alocar essa receita, vinculando ela, financiando uma despesa. De preferência, a despesa finalística, né, que é o que, para onde, de acordo com a legislação, você não ter, vamos dizer assim, a figura de uma reserva de contingência, eu ter receita do fundo e não ter uma despesa correspondente associada a isso. Então, daí vocês verem a crescente na alocação, ela está acompanhando essa evolução. Agora, a gente tem que lembrar também que, durante esse período, a gente tem o reflexo da DRU, da desvinculação das receitas da União, que também desvincula a receita do fundo, ok? Então, respeitando a legislação, a emenda que foi aprovada, desvinculando os recursos, o que eu desvinculo e o que sobra, o governo tem procurado alocar os recursos integralmente no orçamento do Ministério. E eu particularizo aqui o FNDCT. Então, dentro dessa sequência dos gastos, desculpa, a gente pode verificar na participação do orçamento
uma certa constante, né, em relação ao total de gastos de CIT com o total de gastos do orçamento da União. Que a gente pode também, se quiserem olhar preços constantes, isso também está mais ou menos, né, dentro de uma linha aí de uma pequena queda aqui em 4 e 5, mas depois volta para o patamar de novo, chegando a 13, né, não falou num crescimento forte, intensivo de receita e depois permanecendo no 0,5. E também em relação ao PIB. Por que eu procurei botar o PIB? Porque o PIB denota a capacidade do governo de alocação, superando um pouco essa questão da receita, ou seja, é um cenário atual, um cenário vigente, é uma correção, né, que você vem fazendo ao longo dos anos de acordo com o crescimento, né? Então, você tem se mantido, apesar disso, uma constante também na participação. Isso só no governo federal, considerando também que eu tenho aqui os demais órgãos, a despesa de CIT também. Lembrando que nos demais órgãos ela é uma decorrência, ou seja, é aquilo que eu aplico na subfunção Ciência e Tecnologia, e o esforço maior do governo está concentrado aqui no orçamento do Ministério para dar as condições necessárias para que desenvolva as suas atribuições, né? Principalmente na questão de pessoal, força de trabalho, e o gasto da despesa discricionária, que é onde é o intensivo, que é esse que, inclusive, teve o anúncio já aí na sexta-feira, que a gente, de um contingenciamento do governo, que foi bastante intensivo, mas que eu não pude trazer números agora, porque, infelizmente, só anunciado mesmo, de fato e oficialmente, foram às 5h30 da tarde na sexta-feira, e a gente não tinha como estar botando esses números antecipadamente, poderia ter algum ajuste, alguma questão, né? Tanto que acho que a divulgação foi só numa edição extra de sexta-feira, acho que foi circular, acho que depois das 8 horas da noite, ou 9 horas da noite. Então, eu ficaria devendo alguma análise nesse sentido aí em relação ao decreto. Porém, a gente pode dizer sobre isso que vocês viram que a área social, outras áreas também sofreram um contingenciamento, saúde, educação, mas que nesse momento procurou-se, em função da magnitude do contingenciamento que foi feito, conversar com os órgãos previamente, isso foi feito, no caso com a MCTI, para um pouco que mitigar os efeitos desse contingenciamento, para entender, ver as possibilidades, para que não houvesse solução de continuidade, que não houvesse paralisação nos programas, nos apoios, aquilo que já tivesse sido iniciado ter continuidade e, minimamente, assegurar o funcionamento dos órgãos, das unidades, das autarquias, das fundações, dos centros de pesquisa, dos contratos de gestão, sabendo que a gente vai ter alguma dificuldade, né? Isso vai ser inerente ao processo, o número é muito significativo, o número do contingenciamento. O colega aqui citou, acho que foi, né, que em torno de 5,4 bi o limite para essas despesas discricionárias aqui, que estavam no projeto de lei com 7,31, tá certo? Então, a gente ainda tem a influência da votação no âmbito do Congresso, que eu estou falando aqui de projeto de lei orçamentária anual, que é, né, a proposta do Executivo para a alocação de recursos na área de CIT, e, normalmente, o Congresso, com sua prerrogativa, né, com sua iniciativa, ele pode propor emenda, ajuste na programação, né? E, naturalmente, isso foi feito, como todo ano tem sido feito, e aumenta mais ainda a capacidade de gasto. Porém, né, a gente tem a questão da LRF, que a gente tem que estar sendo se verificado, né, ao longo do exercício, né, logo na primeira, a insuficiência de receita para cobrir as despesas do governo, há necessidade de fazer o contingenciamento. Então, isso é LRF e foi feito no prazo da publicação da lei. A lei foi publicada dia 22 de abril, só 22 de maio, etc. E tal. Bom, então era mais ou menos nessa linha que a gente teria estar colocando, e lembrando que a alocação dos recursos do FNDCT, a gente tem sido feita rigorosamente observada a legislação vigente, né? Você tem a questão, o colega aqui do MCT, o Christian, vai abordar as ações transversais que podem estar sendo custeadas com os recursos do fundo. Então, hoje, a gente pode afirmar que, estritamente, nós estamos observando
a legislação vigente para poder fazer a orçamentação dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, feito isso, eu passo aí a palavra, espero ter contribuído. Aqui os senhores terão preços constantes e o detalhamento aqui em valores correntes dos gastos em CIT dos demais órgãos. E eu tenho isso daqui detalhado por ação orçamentária, se os senhores preferirem, possam encaminhar para a comissão, está no e-mail, que também não deu tempo de produzir, foi só o valor fechado, são muito detalhado, muitas ações que tem que são custeados, que tem a subfunção Ciência e Tecnologia. Com isso, eu espero ter contribuído aí para o debate e estou à disposição, senador. Certamente, mas ainda não se sabe, então, o impacto dos cortes sobre a ciência e tecnologia. Não, a gente tem que foi feita uma conversa prévia, né? Mas assim, eu não podia trazer números para cá, que eu não aguardando a publicação que de fato oficializava o número, a questão do contingenciamento. Mas o que eu falei que a gente procurou dentro desse espírito da magnitude do corte, né, do contingenciamento que foi feito, discutir previamente com o Ministério para que as áreas do Ministério, todos os setores, pudessem minimamente não sofrer solução de continuidade, de dar sequência à programação diante de um cenário ruim que nós estamos vivendo, um cenário fiscal bastante restritivo, com dificuldade, inclusive, do governo de cumprir a meta fiscal, né, de superávit primário. Ok? Eu teria uma pergunta, seria boa depois também repetir, mas talvez não precise. Do ponto de vista do planejamento, a mudança das universidades, do ensino superior, do Ministério da Educação para o Ministério de Ciência e Tecnologia, poderia ser uma medida positiva? Não, ou vocês não têm posição? Não, eu estou tomando conhecimento disso agora que o senhor está me falando, mas é uma questão de reflexão e ver do ponto de vista da gestão qual que seria a melhor alternativa, né? A gente tem procurado identificar os gastos de CIT na área do governo, mas, a princípio, me parece que talvez fosse melhor que ficasse mesmo no MEC. A gente só trabalhasse as políticas, né, que em questão de intersetorialidade, pudesse estar havendo uma comunicação. Mas, assim, é uma visão minha, pessoal, técnica, né, a princípio. Não teria... Não sei se ajuda. Diferentemente de muitos outros países, onde eles... a gente, né, nós tem muita jabuticaba aqui brasileira, mas a gente, do ponto de vista da gestão, a gente teria que pensar nisso, né? Como é que ficaria a questão da alocação? Se for continuar a gestão com o próprio MEC e só apartar o recurso na área de CIT, ou tirar toda a faculdade e colocar, e tem outras políticas, outras questões que permeiam os gastos da universidade, aí acho que talvez até um motivo até para debate, né? Para a gente poder discutir e ver a melhor solução. Na verdade, seria tudo levar, até porque o verdadeiro objetivo disso não é melhorar ou não o funcionamento da ciência e tecnologia, é libertar a educação de base da tutela das universidades. Você vê, os recursos do pré-sal irão para a universidade. Para a educação. Para a educação, né? As universidades conseguiram colocar lá preferencialmente para a educação de base. Significa que não vai quase nada. Porque menino não faz greve, menino não tem sindicato, menino não vai para a rua, menino não vota. Então, provavelmente, os recursos do pré-sal terminarão indo para o ensino superior, por pressão da UNE, Andifes, etc, etc, etc. Parabéns, Cristóvão, pela ideia. Tá bom? É uma questão polêmica, sim, mas que a gente tem que abrir o debate, né? Conversar para ver, do ponto de vista qual seria a melhor, de eficiência alocativa, eficiência da gestão e do ponto de vista da política, que fosse melhor, né? Tá bom. Eu passo a palavra agora ao Marcos de Oliveira Ferreira. Não, ao Cristian. Ao Cristian, desculpe. Eu inverti aqui, eu mudei. A seu pedido. Foi, eu pedi para mudar. Bem, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer à Comissão de Ciência e Tecnologia pelo convite, agradecer aqui ao senador Cristóvão e aos outros parlamentares aqui presentes e cumprimentar a todos os demais presentes.
Vou trazer uma análise do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Marcos aqui da SOF fez uma análise da função Ciência e Tecnologia, ou seja, abarca outros ministérios. E aqui eu vou detalhar um pouco o orçamento dentro do Ministério nos últimos anos e no ano de 2015, estamos falando ainda de lei orçamentária. O processo de execução ainda está ocorrendo nesse momento. O primeiro slide aí respondendo uma pergunta sobre essa questão dos 2% de dispêndio em ciência e tecnologia. Isso é uma questão importante deixar claro que os 2% é um número que tem se falado muito das próprias instituições de ciência e tecnologia no Brasil. Estamos falando tanto do setor público quanto do setor privado. Dado que as pesquisas que amparam esses indicadores, elas têm uma certa defasagem temporal, o último dado que a gente tem efetivamente desse número é de 2012, em que o total de dispêndio em ciência e tecnologia no Brasil estaria em 1,74% do PIB. Então, hoje a gente estima que esse número esteja bem próximo de 1,8% em relação ao PIB. Essa meta de 2% é uma meta importante para o Ministério. O Ministério tem trabalhado, inclusive, junto ao Ministério do Planejamento, no novo plano plurianual, para que isso seja uma meta que nos guie, que nos ampare na definição dos programas, nas decisões estratégicas do Ministério. Esse dado hoje mostra que hoje 0,9% do PIB são os gastos públicos. Daí estamos falando do Ministério, especificamente do Ministério de Ciência e Tecnologia, estamos por volta de 0,15% do PIB. E os demais, os dispêndios do setor privado, aí estamos falando em 0,83% do PIB. A parte dos dispêndios estaduais também são importantes, estão por volta de 0,31% do PIB. Então, estamos falando hoje que o governo federal gasta o dobro em termos de dispêndio em ciência e tecnologia do que os estados. Os estados seriam por volta de 50% daquilo que o governo federal como um todo, dos dados apresentados aqui pelo Ministério do Planejamento. O próximo slide, aí uma evolução especificamente do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Estamos falando de um orçamento total por volta de em 2015, considerando o pessoal, de 10,8 bilhões, ou seja, isso aloa a lei orçamentária aprovada esse ano, sendo que temos 1 bilhão desse empréstimo lá via FINEP, que foi bem detalhado aqui pela senhora Ângela. Fora esse 1 bilhão, ou seja, total do MCTI, considerando o pessoal, estamos falando em 9,8 bi. Estamos quase falando de 10 bilhões o orçamento hoje do Ministério. Sendo que desses 10 bilhões de orçamento do Ministério, 2,3 são gastos com pessoal. Então, o que sobra mesmo, o total que a gente chama em linguagem técnica de outras despesas correntes e de capital, em termos de classificação orçamentária, estamos falando de 7,7 bilhões e meio de lei orçamentária, de orçamento aprovado para esse Ministério. Se a gente comparar esse orçamento com o orçamento de 2014, do ano passado, ele tem um crescimento de cerca de 4%, então mais ou menos um crescimento vegetativo, que o orçamento em 2014 foi 7,2 bilhões. Dentro desse orçamento, realmente, como os senhores podem verificar, a administração direta ela está tendo uma queda no seu orçamento, ano a ano, e a administração que a gente chama indireta
aí considerando o CNPq, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, eles têm um crescimento substantivo. Então, assim, a administração direta, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, as suas unidades de pesquisa, eles têm tido um orçamento decrescente. Isso comparando 2014 com 2015, enquanto as outras unidades, vamos chamar assim, CNPq e próprio FNDCT, eles têm um crescimento. Por exemplo, o FNDCT teve um crescimento de 9%, comparando lei de 2015 com lei de 2014. Esses 9% sem considerar a parte do empréstimo que é feito via essa unidade orçamentária separada para operações de crédito. O próximo slide, aí é uma questão importante, aí já é olhando a dotação, a lei mais créditos, sendo que 2015 a gente ainda não teve créditos, então o dado de 2015 é referente à própria lei orçamentária, mas os outros dados são os dados de lei mais créditos, computam também a parte dos créditos adicionais aí ao orçamento. E aí a gente fez uma separação entre outras despesas correntes, separando a parte de emendas, a parte de pessoal e reserva de contingência. Comparando a lei com o que foi a lei mais créditos do ano passado, a gente tem uma queda de 4%. E comparando 2014 com 2013, também uma queda de 4%. Então, numa análise bem superficial, o orçamento do Ministério ele vem crescendo até 2013, e a partir de 2013 ele tem uma redução do seu ritmo de crescimento, uma própria redução. Se a gente olhar lá na parte de outras despesas correntes de capital, que seriam os gastos efetivamente com programas que não sejam pessoal e reserva de contingência, a gente tem uma queda a partir de 2013, isso comparando lei mais crédito, sendo que 2015 a gente só ainda tem lei, não temos... ainda não foi produzido nenhum crédito dentro dessa lei. A dotação, aí separando o que é FNDCT e o que é outras despesas de custeio e capital do próprio Ministério. Aí você vê que, a partir de 2012, o orçamento do Ministério, a administração direta, ele vem caindo, enquanto o orçamento do FNDCT ele tem uma queda, um crescimento grande em 2013, 2012, e a partir de 2013, como os senhores podem ver, uma redução desse ritmo de crescimento, uma própria queda no seu crescimento. Em relação a 2015, a gente tem um crescimento do FNDCT por volta de 2%, enquanto que o orçamento do Ministério, propriamente dito, fontes, Tesouro principalmente, geridas dentro das unidades de pesquisas, dentro do próprio CNPq, ou seja, as demais despesas que não é FNDCT, a gente tem uma queda de quase 8% aí, comparando com lei mais crédito. Aí um gráfico que eu acho importante, como é que está o nosso FNDCT hoje, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Aí a gente, respondendo uma das questões inicialmente propostas aí pelo senador Cristóvão, em relação aos fundos setoriais. Realmente os fundos setoriais, eles têm tido uma queda substancial nos últimos anos, enquanto que os instrumentos também tem uma queda, mas uma queda menor. A ação, que a gente chama de transversal, aí alguns dizem que essa ação transversal ela agrega alguns fundos setoriais ou fazem políticas que têm uma horizontalidade em relação aos fundos setoriais. Ela teve um crescimento em 2013, teve um crescimento também agora em 2015. Então, a ação dita transversal para programas que envolvem mais de um tema dos fundos setoriais, ela tem crescido. É importante salientar que as
as organizações sociais realmente começaram com um peso grande em 2013 e agora as organizações sociais, os contratos de gestão com organizações sociais são feitos integralmente dentro do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E as bolsas, aí estamos falando de bolsas do programa Ciência Sem Fronteira, ela já teve um valor conforme apresentado aqui pela doutora Ângela, em 2013 teve um papel importante, 2014 quase 1 bilhão, e esse ano também estamos por volta de 1 bi desse fundo setorial. É importante mencionar que a arrecadação, como o próprio Ministério do Planejamento colocou, ela está sendo revertida, a arrecadação, em grande parte da sua arrecadação tem sido revertida para os orçamentos, principalmente quando a gente olha as operações de crédito, que receberam 1 bi da arrecadação do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, dentro desse fundo, inclusive, tem bastante, esse ano tem quase 1 bilhão de fonte do próprio Tesouro no fundo, uma vez que essa fonte do Tesouro foi utilizada, a fonte do FNDCT foi utilizada para operação de crédito, lá naquela questão naquela UO separada, apartada, sob supervisão da FINEP para a operação de crédito. É importante salientar aqui, conforme o Ministério do Planejamento colocou, o amparo legal para alocação de recursos para o Ciência Sem Fronteira, para as organizações sociais, elas estão lá na lei do próprio FNDCT, que no seu artigo 14 dispõe que os recursos do FNDCT poderão financiar as ações transversais identificadas com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. No próprio parágrafo 4º desse artigo 14, indica que os recursos do FNDCT são passíveis de financiamento dessas ações transversais, todas as receitas, com exceção da CID e um percentual da parcela aí sobre o Fundo da Marinha Mercante. Então, a orçamentação realmente tem sido feita com base nessa permissão dada na própria lei do FNDCT. Esse gráfico representa a composição do FNDCT, composição da parte que a gente poderia falar de gastos, de orçamento e de execução. Até 2014 lei mais créditos e 2015 somente a lei orçamentária. Hoje, estamos falando de uma participação dos fundos setoriais de cerca de 10% no recurso total do FNDCT. Os instrumentos que aí podemos chamar, incluindo subvenção econômica dentro desses instrumentos, por volta de 11%. As OS hoje têm uma fatia de 16% do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. As bolsas do Ciência Sem Fronteira, cerca de 23% do fundo setorial tem ido para as bolsas de Ciência Sem Fronteira, e a parte de empréstimo, se a gente agregar o valor de empréstimo, por volta de 21% desse fundo setorial. Então, vendo o gráfico, a parte colorida em vermelho seria ali os fundos setoriais que têm sofrido uma queda considerável, tanto em prol desses programas de organização social e Ciência Sem Fronteira, quanto também dada a dificuldade, às vezes, dos próprios fundos setoriais em relação a projetos e tudo, tem se previsto mais recursos para próprios fundos, para as ações transversais, que tem a ver com mais de um tema. Aí, a questão das bolsas. Hoje, a bolsa, como os senhores lembram, lá por volta de 7,2 bilhões de orçamento. Desses 7,2, estamos falando de quase 2 bilhões e meio só para pagamento de bolsa. O programa Ciência Sem Fronteira, 1,5 bilhão,
e as demais bolsas, que são as bolsas já tradicionais, lá de pós-graduação, de doutorado, pós-doutorado do CNPq, mais 1 bilhão. Então, estamos falando de 2,5 bilhões no orçamento de 7,5, que também nos engessa na hora, por exemplo, de distribuir os cortes, porque bolsa é muito mais difícil você impor uma restrição, mesmo observando o cenário fiscal existente, fazer um corte em cima de bolsa, que é pessoas que já estão, inclusive, fora do país. Aí, vou acelerar um pouco em relação às OS. Hoje tem um valor grande, um projeto prioritário do Ministério, que é o projeto lá do Sirius, o Laboratório de Luz Síncroton. Estamos falando também um valor da própria empresa brasileira de inovação, um valor de cerca de 170 e 156, que ainda está para ser definido exatamente o valor, porque isso é infra-orçamentário. O Instituto de Matemática, 76, são os maiores valores das nossas organizações sociais. As nossas unidades de pesquisa, aí estamos falando de INPE, de IBICT, diversas outras instituições do Ministério, que o Ministério hoje é bastante capilarizado em relação a essas unidades de pesquisa. Esse tem tido uma redução paulatina nos seus orçamentos, dadas as dificuldades fiscais nos últimos, desde 2013. Então, hoje, realmente, tem havido uma queda no orçamento de cada um desses institutos. E, para finalizar, uma informação aí trazendo realmente, na sexta-feira, o contingenciamento, o valor publicado para o Ministério, dentro dos 7.300, estamos falando, a doutora Ângela já adiantou que é por volta de 5,4, estamos falando de 5.319, que será o nosso limite de empenho. Não tenho também, viu, senador, assim, o detalhamento desse contingenciamento entre os programas, dado que a publicação foi de sexta-feira. E uma questão importante, que o Ministério tem feito um trabalho grande de redução do seu passivo, dos restos a pagar. Então, como os senhores podem ver, em 2014 a gente já reduziu os restos a pagar do Ministério, apesar do nosso limite de pagamento ter sido menor do que o limite de empenho. E esse ano já fizemos uma série de pagamentos de restos a pagar e uma priorização, inclusive com cancelamentos de restos a pagar, para a gente conseguir reduzir o passivo orçamentário do Ministério. Obrigado. Obrigado, Cristian. Eu vou também, seguindo a mesma ideia, antes de passar a palavra para o senador José Medeiros, fazer uma pergunta em relação ao Ministério. O Ministério tem informações sobre duas coisas de impacto. A quantidade não de artigos, como a gente viu graças ao Michelangelo, mas de patentes que o Brasil cria por ano. Segundo, patentes de produto e não de meio de produção. Terceiro, patente de produto de ponta, de inovação, tipo isso aqui, tipo remédios, se tem isso. E segundo, já é possível fazer alguma avaliação do impacto sobre o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil a partir do programa Ciências Sem Fronteiras? Ou ainda não dá para fazer esse impacto? São duas perguntas. Sobre a primeira pergunta, infelizmente eu não trouxe os dados. A gente tem essas informações dentro do próprio site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Posso encaminhar aos senhores aqui da comissão. Eu não trouxe especificamente esse dado para ser tratado. Então, eu fico devendo e encaminho aos senhores. Mas esse dado ele é um dado público, inclusive publicado na nossa página lá do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em relação ao programa Ciência Sem Fronteira, as primeiras turmas estão retornando agora. Eu acho que assim, ainda não houve um tempo hábil e esse estudo, para fazer um estudo do impacto do programa Ciência Sem Fronteira, inclusive em relação à eficácia, à efetividade do programa. E esse estudo, acho que ele vai ser conduzido em parceria com o Ministério da Educação, porque, como foi apresentado aqui, o financiamento do programa Ciência Sem Fronteira ele foi feito em parceria CAPES, FNDCT, CAPES e CNPq,
Então, esses números, ainda não foi feito um estudo específico sobre o impacto. Acredito que agora, voltando às turmas, principalmente depois das primeiras turmas que foram encaminhadas ao exterior, acho que vai ser conduzido em conjunto com o Ministério da Educação um estudo nesse sentido. Obrigado.